Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala, pela sua Santa Liturgia, através do Evangelista São João, do capítulo 10, versículo do 22 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus o rodearam-no e perguntaram: Até quando nos deixarás na incerteza, se tu és o Cristo? Diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Eu vos digo, mas não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. A Santa Liturgia hoje nos traz essa passagem que é intitulada A Festa da Dedicação. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, e diz a palavra que Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. E aqui os judeus rodearam-no e perguntaram: Até quando nos deixarás na incerteza, se tu és o Cristo? Diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Eu vos digo e não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então aqui alguns judeus rodeiam Jesus e dizem: Até quando tu vai nos deixar na incerteza? Nos diz se tu é o Cristo. Jesus diz: Eu tenho dito, eu tenho afirmado, vós não têm acreditado. As palavras que eu tenho dito, não a digo de mim mesmo. Ora, crede ao menos pelas minhas obras. E essas obras que eu faço não são minhas, mas do meu Pai. Se vocês veem as obras e não acreditam, como que podereis acreditar? É como que Jesus está dizendo: os corações, vocês têm um coração muito endurecido. O coração de vocês são como pedra. Vocês estão vendo os mortos ressuscitarem, os paralíticos andarem, os cegos verem, os surdos ouvirem, os demônios são expulsos, os filhos de Deus são libertados, mas vós não acreditais. Quando João Batista ele é preso, ele manda da cadeia perguntar a Jesus se é ele ou se deve esperar outro. Quando chega lá os discípulos de João, que diz assim: Olha, João nos mandou aqui para perguntar se tu és o Messias ou se deve esperar outro. Jesus vai mandar um recado para João. Jesus não diz assim: Eu sou o Messias. Jesus diz assim: Diga a João que os coxos andam, que os cegos são restaurados à vista, que os que estão presos são libertados. E aí Jesus manda dizer a João a obra que ele está fazendo. Jesus dá testemunho da obra. Jesus diz: olha essas obras aí. Fala para João que tudo isso está acontecendo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, diante da caminhada de fé, como já disse, caminhada de fé, nós devemos ter fé, porque vai nos provar que somos as ovelhas de Cristo, aqui como ele mesmo diz: vós não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. Não é no tempo de bonança, mas principalmente no tempo de perseguição, no tempo de sofrimento. Como nos comportamos diante do sofrimento? Como nos comportamos quando tudo não vai bem? É fácil dizermos que somos servos de Cristo, ovelhas de Cristo, quando tudo está favorável.
Agora imagina aí, nós cristãos de hoje, como somos molengas, que queremos desistir por tudo no mundo. Imagina nós no tempo lá, no início da igreja. Como nós iremos nos comportar? Como os apóstolos nos comportando, afirmando que eram de Cristo, mesmo diante das perseguições, diante das ameaças das autoridades, e não eram só ameaças, eram ameaças cumpridas. A gente vê Estevão como morreu apredejado e tantos outros, mas eles permaneceram firmes. A gente vê Pedro que pós-Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele não recua, ele não nega, ele avança, ele dá a vida por Cristo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, cuida das minhas ovelhas, e Pedro cuidou, Pedro deu a vida. E a tradição da igreja diz que Pedro foi tão ousado que disse: olha, vão me crucificar, eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor, coloca a cruz pelo menos de cabeça para baixo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que vai nos fazer ser visto nesse mundo como ovelhas de Cristo, o que nos identifica como verdadeiras ovelhas de Cristo, é como nós permanecemos fiéis a Cristo diante das coisas que vêm contra a maré da vida, ou seja, diante das situações, dos ventos contrários àquilo que a gente esperava. As perseguições, os tempos de dificuldade, de dores, passando por tantas dificuldades. Hoje nós podemos dizer que recebemos açoites da incompreensão das línguas, não recebemos açoites literalmente da chibata no lombo, mas recebemos açoites da incompreensão e da perseguição de outra forma, seja ela declarada ou velada. Como nós nos comportamos? Às vezes também não somos aceitos, somos excluídos, mas como nós nos comportamos? Importa no nosso coração ter a certeza que nós somos aceitos por Cristo. Cristo nos acolhe no seu coração e isso importa. Mas como nós nos comportamos? Nós somos como aqueles que São Paulo disse: vocês ainda estão na fase de leite e se comportam como criança, ou já chegamos à maturidade, uma fase madura, e já recebemos o alimento sólido? Ou seja, nós devemos entender que a nossa caminhada por Cristo é por Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A nossa caminhada na igreja é por Cristo. Então não importa qualquer situação adversa que venha contra a nossa caminhada, jamais devemos deixar de caminhar, jamais devemos deixar de buscar Cristo, jamais devemos deixar de estar na igreja de Cristo. A igreja, como diz, é de Cristo. Não é das pessoas. As pessoas estão ali sendo acolhidas no coração de Cristo. As pessoas estão ali na igreja, que é um hospital que trata, que cuida dos doentes da chaga do pecado, mas a igreja é de Cristo. Então eu não posso muitas vezes dizer: eu me afastei porque fulano não me aceitou. Não, a igreja não é de fulano, a igreja é de Cristo. Então Cristo te aceita, Jesus te acolhe, Jesus te abraça. Então não desista, meu irmão. Continua firme. Avança para as águas mais profundas. Se está passando por um tempo de dificuldade, de dor, de sofrimento, abraça cada vez mais com Jesus. Faça assim que Jesus fez. Quando Jesus vai levando a cruz, ele abraça ela. Ele não joga ela fora, ele abraça. Então, abraça a cruz e com a graça de Deus, vamos avançar para as águas mais profundas. Mas não vamos desistir por nada. Porque, como Pedro disse, nós vamos dizer também: a quem nós iremos? Ora, se com Cristo está achando que está pesando a cruz, imagina sem Ele. A quem nós iremos? Jesus não nos engana, meus irmãos. Ele conquistou a eternidade nos espera e nós devemos avançar rumo a ela e não desistir. Então, o que nos caracteriza como ovelhas de Cristo é como nos comportamos diante das situações. É tu ou devemos esperar outro? Até quando vai nos deixar na incerteza? Dizia aqui alguns judeus. Jesus vai dizer: ora, as obras que eu faço, vós verdes e não credes? Como que vai acreditar se eu falar alguma coisa? Então, meus irmãos, que as nossas obras, que o nosso testemunho, que a nossa entrega a esse Jesus, que o nosso amor a esse Jesus, que o nosso comportamento diante das situações adversas, diante das perseguições, da incompreensão, da rejeição, é essa postura nossa, firme em Jesus, que vai nos autenticar como verdadeiras ovelhas, como verdadeiros cristãos de Cristo. Por isso, exorto a mim e você, seja qual for a situação,
Seja qual for a situação às vezes desagradável que você passou na igreja, saiba, a igreja de Cristo é de Cristo. Não deixe a igreja de Cristo, porque Cristo, Ele te ama, Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele não te rejeita, Ele sempre vai te amar e te acolher. Não sejamos ingratos a esse amor de Cristo, esse amor de Deus. Então que eu e você possamos permanecer firmes, avançar para as águas mais profundas e confiar em Jesus em meio a toda situação. Não temer, permanecer firme. Eu sei em quem pus a minha confiança e a minha esperança, e assim avançar para as águas mais profundas. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no dia de hoje. Obrigado a você que esteve até agora aqui na sintonia, na palavra de Deus, recebendo esse pão da palavra que é alimento para o nosso espírito. Peço a você, deixe seu like não é para me engrandecer não, seu like é para impulsionar esse vídeo, seu like é para que o YouTube entenda que você gostou e ele indique outras pessoas recebam essa palavra. Compartilhe esse vídeo, não é para que me engrandecer não, é para que essa palavra chegue a outras pessoas, a palavra que cura, que salva e que liberta. Indique esse canal a outras pessoas para se inscrever, não para me engrandecer, mas para que este canal, que evangeliza, outras pessoas possam ter acesso a ele. Obrigado, fica com Deus que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.